Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, o capítulo 25. 25 tem como tema a lei de Deus. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes de eu relatar que Ellen G. White escreveu sobre a lei de Deus, eu vou compartilhar com vocês 3 versos da Bíblia falando da lei de Deus. O primeiro verso que eu quero tratar com vocês se encontra em Romanos, capítulo 3, verso 31. Romanos 3, capítulo 3, verso 31. Olha o que diz aqui. Aqui o apóstolo Paulo fala: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Apóstolo Paulo fala: nós anulamos a lei pela fé? Paulo fala: não, de maneira nenhuma. Confirmamos a lei. Então a lei de Deus, ela é eterna. E o outro verso que eu queria falar para vocês se encontra em Romanos também, capítulo 7. Romanos capítulo 7 e o verso 12. De fato, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então Paulo fala assim, que a lei de Deus é santa. Por que a lei de Deus é santa? O que a lei faz? A lei, ela aponta para o pecado, ela mostra o pecado. Olha que Paulo fala aqui em Romanos 7, verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia que é pecado a não ser por meio da lei. Por meio da lei. Na realidade, eu não sabia que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei que Paulo está falando, que ela aponta para o pecado. A lei de Deus é os 10 mandamentos. Lá mostra os 10 mandamentos de Deus. Leiam lá em Êxodo capítulo 20. A lei, ela mostra o pecado, ela aponta para o pecado. E o outro verso que eu queria ler para vocês é em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos lá no Evangelho de Mateus capítulo 5. O verso 17 e 18. Olha o que Jesus fala sobre a lei. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O verso 18. Digo a verdade. Enquanto existir os céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei. Da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus disse isso sobre a lei. Pode passar os céus e a terra, mas a lei não passará. A lei continuará. A lei de Deus é o caráter de Deus. Se nós guardamos a lei de Deus, nós somos abençoados por Deus. Agora vamos aqui para o relato do grande conflito, a série do grande conflito que eu estou fazendo aqui no meu canal, que é o capítulo 25, a lei de Deus. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Apocalipse 11, verso 19. A arca da aliança está no lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário, no cerimonial do tabernáculo terreno que servia como cópia e sombra daquele que está nos céus. Essa parte só era aberta no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Por isso, o anúncio do que o templo de Deus estava aberto e a arca da sua aliança era visível, aponta para a abertura do lugar santíssimo do santuário em 1844,
quando Cristo entrou ali para realizar a obra final de expiação. Aqueles que seguiram seu grande sumo sacerdote pela fé. Quando ele começou seu ministério no lugar santíssimo, repararam na Arca da Aliança. Como já haviam estudado o tema do santuário, compreenderam a mudança do ministério do Salvador e viram que ele tinha passado a ministrar perante a Arca de Deus. A Arca da Aliança na terra continha as 2 tábuas de pedras nas quais Deus escreveu sua lei. Quando o templo de Deus se abriu no céu, a Arca de sua aliança foi vista. Dentro do lugar santíssimo no templo, a lei divina está conservada, a lei que o próprio Deus falou e também escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra. Aqueles que compreenderam esse aspecto viram como nunca antes a importância das palavras do Salvador. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço. Mateus capítulo 5, verso 18. Por ser a revelação de sua vontade e a transgressão de seu caráter, a lei de Deus deve perdurar para sempre. O sábado está no centro dos 10 mandamentos. O Espírito de Deus impressionou aqueles estudiosos de sua palavra, mostrando a eles que em ignorância estavam transgredindo essa lei ao desconsiderar o dia de descanso do Criador. Começaram a examinar as razões para a guarda do primeiro dia da semana. Não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que Deus tivesse abolido o 4º mandamento ou mudado o sábado. Estavam buscando honestamente conhecer a verdade e a vontade do Senhor. Então demonstraram sua lealdade a Deus santificando o seu sábado. Muitas pessoas tentaram subverter a fé desses fiéis. Ninguém podia deixar de ver que a aceitação da verdade em relação ao santuário celestial envolvia cumprir os termos da lei de Deus e o sábado do 4º mandamento. Esse era o segredo por trás da oposição acirrada à explicação harmoniosa das Escrituras que revelava a ministração de Cristo no santuário celestial. As pessoas tentaram fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a porta que ele fechara, mas Cristo havia aberto a porta para o ministério no lugar santíssimo. O 4º mandamento estava dentro da lei, conservada ali. Aqueles que aceitaram a luz acerca da mediação de Cristo e da lei de Deus descobriram que essas eram as verdades de Apocalipse 14, uma advertência em 3 partes, a fim de que os habitantes da terra se prepararem para a segunda vinda do Senhor. O anúncio de que chegou a hora do seu juízo destaca uma verdade que precisa ser proclamada até a intercessão do Salvador terminar e ele voltar para tomar o seu povo para si. O juízo que começou em 1844 deve continuar até os casos de todos serem decididos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Por isso, ele se estenderá até o fim do tempo da graça, para que estejamos prontos a comparecer no juízo. A mensagem ordena: temam a Deus e glorifiquem-no. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A Bíblia nos conta qual é o resultado de aceitar tais mensagens. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14, versos 7 e 12. A fim de estar preparados para o juízo, devemos guardar a lei de Deus, o padrão do caráter no juízo. Paulo declara: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. No dia em que Deus julgar o segredo dos homens, os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Romanos capítulo 2, verso 12, 16 e 13. A fé é essencial para guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. O que não provém da fé é pecado. Romanos 14, verso 23. O primeiro anjo nos chama para temer a Deus e glorificá-lo, adorando-o por ser o Criador dos céus e da terra. Para fazer isso, precisamos obedecer à sua lei. Sem obediência nenhuma, adoração pode ser agradável a Deus. Sem obediência nenhuma,
Sem obediência, nenhuma adoração pode ser agradável a Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Está lá em 1 João, capítulo 5, verso 3. Vamos ler 1 João, capítulo 5, verso 3. Abra lá nas cartas de João, depois continuaremos com a leitura. Eu quero ler esse versículo para vocês. 1 João, capítulo 5, verso 3. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, os mandamentos de Deus não são pesados. O que nós devemos fazer é guardar a lei de Deus. Jesus disse assim, em São João 14, se me amais, guardai os meus mandamentos. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Ama Deus? Então guarde os seus mandamentos. Porque os mandamentos de Deus não são pesados. Vamos continuar a leitura. O dever de adorar a Deus é baseado no fato de que Ele é o Criador. Venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Apocalipse 14 convida as pessoas a adorar o Criador e guardar os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta para Deus como Criador. O 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Em Êxodo capítulo 20, verso 10 e 11. O Senhor diz que o sábado é um sinal. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel 20, 20. Se todos ao longo das eras tivessem guardado o sábado, isso os teria levado ao Criador como alvo de sua adoração. Nunca teria existido um adorador de ídolos. Isso é verdade. Se todo mundo guardasse o sábado como é para ser guardado, não existia um adorador de ídolo. Ou um ateu ou um descrente. A guarda do sábado é um sinal de lealdade àquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A mensagem que ordena as pessoas adorarem a Deus e guardarem seus mandamentos a chama de maneira especial a observar o 4º mandamento. Em contraste com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o 3º anjo faz referência a outro grupo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. O que a besta, a imagem e a marca representam? A profecia na qual esses símbolos são encontrados começa em Apocalipse 12. O dragão que tentou destruir a Cristo por ocasião de seu nascimento foi Satanás, em Apocalipse 12, verso 9, o qual incitou Herodes a ordenar a morte do Salvador. E o Império Romano foi o agente que Satanás usou para guerrear contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos, quando o paganismo era sua religião preponderante. Por isso, em sentido secundário, o dragão é símbolo de Roma pagã. Apocalipse 13 apresenta outra besta, semelhante a um leopardo, a quem o dragão deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse símbolo é conforme, historicamente, a maioria dos protestantes tem acreditado, representa o papado, o qual assumiu o poder, o trono e a autoridade que o Império Romano teve no passado. A Bíblia diz o seguinte acerca desta besta semelhante a um leopardo. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus.
Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, verso do 5 ao 7. Essa profecia é praticamente idêntica à descrição do chifre pequeno de Daniel 7. Aponta de maneira inquestionável para o papado. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Em Apocalipse 13, verso 5, os 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7, durante os quais o poder papal oprimiria o povo de Deus. Esse período, conforme salientado em capítulos anteriores, como começou a supremacia em 538 d.C. e terminou em 1798. Na época, o poder papal recebeu sua ferida mortal e a predição se cumpriu. Se alguém leva para cativeiro vai. Nesse momento, a profecia introduz um novo símbolo. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Apocalipse 13, verso 11. Essa nação é diferente das apresentadas pelos símbolos anteriores. Os grandes reinos que governaram o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como animais predadores, os quais se levantaram quando os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Em vez disso, porém, João viu a besta com chifres de cordeiro saindo da terra. Em lugar de derrubar outros poderes para se estabelecer, a nação apresentada dessa maneira deveria se levantar um território até então desocupado e crescer de maneira pacífica. Por isso, não poderia surgir em meio às populosas e conflitantes nações do velho mundo. Devemos procurá-la no continente ocidental. Que nação do Novo Mundo estava ascendendo em poder em 1798, dando promessas de força e chamando a atenção do mundo? Uma nação, e somente uma, cumpre essa profecia: os Estados Unidos da América. Ao descrever a ascensão dessa nação, inconscientemente, o historiador usa quase que as palavras exatas da Bíblia. Um escritor proeminente fala sobre o mistério de ter saído do nada e completa, como semente silenciosa, cresceu e se transformou em império. Um jornal europeu de 1850 se referia aos Estados Unidos como uma nação que emergiu e, em meio ao silêncio da terra, diariamente aumenta em poder e orgulho. Com 2 chifres como cordeiro, os chifres de cordeiro indicam juventude, inocência e bondade. Dentre os exilados cristãos que fugiram da opressão real e da intolerância religiosa para a América, havia muitos que estavam determinados a instituir a liberdade civil e religiosa. A Declaração da Independência proclama a verdade de que todos os homens foram criados iguais e foram dotados do direito inalienável à vida, à liberdade e busca da felicidade. A Constituição garante ao povo o direito do autogoverno, exigindo que os representantes eleitos por voto popular promulguem e administrem as leis. Também concede liberdade de religião. O republicanismo e o protestantismo se tornaram os princípios fundamentais da nação, o segredo para seu poder e sua prosperidade. Milhões se dirigiram às suas praias e os Estados Unidos ascenderam a uma posição entre as mais poderosas nações da terra. Entretanto, a besta com chifres como cordeiro falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Os chifres como cordeiro e a voz de dragão apontam para uma contradição, a predição de que falaria como dragão, exerceria toda a autoridade da primeira besta, prevê que ela desenvolveria um espírito de intolerância e perseguição, semelhante ao do dragão e da besta, como aspecto de leopardo,
e a declaração de que a besta com 2 chifres faz a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, indica que a autoridade dessa nação estenderá sua lealdade ao papado. Esse ato seria contrário aos princípios básicos de suas instituições livres, afirmações solenes da Declaração da Independência e a Constituição. A Constituição estipula que o Congresso não fará nenhuma lei acerca do estabelecimento de uma religião ou da proibição de seu livre exercício, e nenhuma prova religiosa será necessária. Como qualificação para ocupar qualquer ofício ou cargo público nos Estados Unidos, no entanto, o símbolo aponta para a violação flagrante desses elementos de proteção. A liberdade. A besta com 2 chifres de cordeiro, professando ser pura, bondosa e inofensiva, fala como dragão, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aqui a profecia apresenta uma forma de governo na qual o poder legislativo está nas mãos do povo, uma evidência bastante clara de que os Estados Unidos são a nação indicada. O que é a imagem à besta? Como ela se forma? Quando a igreja primitiva se tornou corrupta, foi em busca do apoio do poder secular. Resultado, o papado, a igreja que controlava o Estado, especialmente para punir heresias, para que os Estados Unidos formem uma imagem, a besta. O poder religioso deve controlar o governo civil, a fim de que a igreja use o Estado para cumprir os próprios objetivos. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma têm demonstrado um desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Um exemplo é a antiga perseguição de dissidentes feita pela Igreja Anglicana durante os séculos XVI e XVII. Pastores e membros não conformistas enfrentaram multas, cárcere, tortura e martírio. A apostasia levou a igreja primitiva a buscar o auxílio do governo civil, e isso abriu caminho para o papado. A besta. Paulo disse: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. A Bíblia declara: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Veja como as pessoas estão hoje: soberbas, egoístas, avarentas, ingratas, sem amor pela família. Vocês ligam a televisão, vejam aí o que acontece. Pai matando filho, filho matando pai. Isso está horrível. Essas pessoas estão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Preferem mais as festas mundanas do que ficar amigo de Deus, fazer a vontade de Deus. As pessoas estão assim. Só vocês ligarem a televisão e ver como as pessoas estão hoje. Continuando a leitura. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Hoje nós vemos aí muitas pessoas abandonando a fé, deixando a fé, conhece a palavra de Deus, mas abandonou a fé, abandonou a Deus e preferiu seguir espírito de demônios, espírito enganadores. Essa pessoa prefere o engano do que a doutrina de Deus.
Muitas pessoas falam, a Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro que já aconteceu tudo, acabou. Mentira! A Bíblia declara que as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Basta nós estudarmos as profecias, estudarmos a Bíblia e ver qual é a vontade de Deus para você. Continuando. Olha o que diz aqui. Todos aqueles que rejeitarem o amor da verdade, que os poderia salvar, aceitarão um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Quando isso acontecer, os resultados serão os mesmos dos primeiros séculos. Muitos acham que a grande diversidade de crenças entre as igrejas protestantes é prova de que jamais acontecerá uma uniformidade forçada. Por anos, porém, tem crescido dentro das igrejas protestantes o desejo por união. A fim de colocar em prática essa união, preciso evitar o debate de temas com os quais não concordam. No esforço para ter uniformidade completa, estarão apenas um passo do uso da força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unirem em torno dos pontos doutrinários que têm em comum na influência junto ao Estado para colocar em vigor seus decretos e apoiar suas instituições, a América protestante terá formado uma imagem, a hierarquia romana e penalidades civis sobre os dissidentes serão a consequência inevitável. A besta com 2 chifres obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. O terceiro anjo adverte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. A besta cuja adoração é imposta é a primeira de Apocalipse 13, com o aspecto de leopardo, o papado. A imagem a besta representa a forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes procurarem auxílio do poder civil para compelir todos a aderirem às suas crenças. Resta ainda a marca da besta para ser definida. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são contrastados com os que adoram a besta, a sua imagem, e recebem sua marca. De um lado, a guarda da lei de Deus, e do outro, sua transgressão. Será o ponto de distinção entre os adoradores do Senhor e os adoradores da besta. A característica especial da besta e de sua imagem é a quebra dos mandamentos divinos. Daniel diz que o chifre pequeno, o papado, tentará mudar os tempos e as leis. Daniel 7:25. Paulo chamou o mesmo poder de homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2, verso 3, o qual se exaltaria acima de Deus. Somente por meio da mudança da lei divina, o papado poderia se exaltar acima do Senhor. Todo aquele que conscientemente guardar a lei modificada prestará a honra suprema às leis papais, uma marca de aliança ao Papa em lugar de lealdade a Deus. O papado tem procurado mudar a lei de Deus, mudou o 4º mandamento na tentativa de autorizar a observância do primeiro dia em lugar do 7º dia, o sábado. A Bíblia apresenta esse ato como uma mudança deliberada, intencional. Ele tentará mudar os tempos e as leis. Mudança no 4º mandamento cumpre com exatidão a profecia. Nela, o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Os adoradores do Senhor serão conhecidos de maneira especial por guardarem o 4º mandamento, o sinal de seu poder criador. Os adoradores da besta se destacarão pelos esforços em derrubar o memorial do Criador, a fim de exaltar o sábado de Roma. Foi em favor do domingo como dia do Senhor que a Igreja de Roma fez suas primeiras declarações arrogantes, mas a Bíblia revela que o 7º dia é o dia do Senhor. Cristo disse: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Suas próprias palavras refutam a alegação frequente de que Cristo mudou o sábado.
Maneira nenhuma. Cristo jamais mudou o sábado. Se foi Cristo que criou o sábado, se Cristo mesmo disse em Mateus 12, eu sou o Senhor do sábado. Cristo é o dono do sábado. Ele criou, santificou e abençoou e descansou nesse dia. Então na Bíblia não fala do primeiro dia. Fala do primeiro dia da semana, do domingo. Fala como o primeiro dia da semana. Fala de Cristo, que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Os protestantes admitem que o Novo Testamento fica em silêncio absoluto a respeito de qualquer ordem explícita para a guarda do sábado, referindo-se, neste caso, ao domingo, ou primeiro dia da semana, ou a regras definidas para a sua observância. Até a ocasião da morte de Cristo, não havia acontecido mudança nenhuma no dia. De acordo com o que mostram os registros, eles, os apóstolos, não deram nenhuma ordem explícita de abandono do sétimo dia, o sábado, a fim de observá-lo no primeiro dia da semana. Os católicos romanos reconhecem que sua igreja fez a mudança do sábado e declaram que os protestantes reconhecem seu poder ao guardar o domingo. Afirmam durante a antiga lei, o sábado era o dia para ser santificado, mas a igreja instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus substituiu o sábado pelo domingo. Por isso agora santificamos o primeiro dia, não o sétimo. O domingo significa e hoje é o dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja de Roma, escritores católicos citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, aceito pelos protestantes, pois ao guardar o domingo reconhece o poder da Igreja para autorizar festas e ordenar que é pecado ignorá-las. O que então seria a mudança do sábado, senão um sinal, a marca da autoridade da Igreja de Roma, a marca da besta? A Igreja Romana ainda não abriu mão de sua reivindicação, a supremacia, quando o mundo e as igrejas protestantes aceitam o sábado que ela criou, ao passo que rejeitam o sábado bíblico. Estão praticamente concordando com sua alegação. Ao fazer isso, ignora o princípio que a separa de Roma, segundo o qual a Bíblia é somente a Bíblia e a religião dos protestantes. À medida que o movimento de imposição do domingo conquistar favor, reunirá com o tempo todo o mundo protestante sob o estandarte de Roma. Porta-vozes católicos declaram que a observância do domingo pelos protestantes é um tributo que prestam, a despeito de si mesmo, à autoridade da Igreja Católica. Se uma igreja impuser um dever religioso usando o poder secular, isso formará a imagem à besta. Logo, a imposição da guarda do domingo nos Estados Unidos significará a imposição da adoração da besta e de sua imagem. Os cristãos de gerações passadas guardaram o domingo pensando que estavam observando o sábado bíblico. Existem hoje cristãos verdadeiros em todas as igrejas. Eles creem honestamente que Deus estabeleceu o domingo como o dia de guarda. O Senhor aceita sua sinceridade e integridade, mas quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for iluminado em relação ao sábado verdadeiro, todo aquele que transgredir a ordem divina, a fim de obedecer ao ensino de Roma, estará por meio desse ato, honrando o papado acima de Deus. Essas pessoas prestarão tributo a Roma, adoração à besta e sua imagem. Ao fazê-lo, aceitarão o sinal da lealdade a Roma, a marca da besta, somente quando a questão for claramente explicada. As pessoas e elas fizerem a escolha entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Aqueles que continuarem a transgredir a lei de Deus receberão a marca da besta. A mensagem do terceiro anjo contém a advertência mais temível já dirigida aos mortais. As pessoas não serão deixadas na escuridão. A respeito dessa importante questão,
Esse aviso será dado ao mundo antes que venham os juízos divinos, a fim de que todos tenham a oportunidade de escapar deles. O primeiro anjo faz seu anúncio a toda nação, tribo, língua e povo. A advertência do terceiro anjo não será mesmo menos abrangente do que isso. Será proclamada em grande voz e atrairá a atenção do mundo. A mensagem dividirá a população mundial em dois grandes grupos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e aqueles que adoram a besta, sua imagem, e recebem sua marca. Igreja e Estado se unirão para obrigar todos a receberem a marca da besta, porém o povo de Deus não a receberá. O profeta viu em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus. Então, meus queridos, esse foi o capítulo 25 do grande conflito, a lei. Que decisão você vai tomar? Ficar do lado de Deus ou ficar do lado da besta? A marca de Deus é o sábado. A marca da besta é o domingo. Então, os Estados Unidos vai impor o domingo como dia santo, como um decreto dominical. Aí, quando vinha o decreto dominical, aí vai ter a marca da besta, que é o domingo. Já estamos perto desse decreto. Como diz, igreja e Estado vão se unir para impor essa marca, que é o domingo, como um dia santo. Estão tirando o sábado, colocando o domingo. O sábado é o dia do Senhor. O sábado foi santificado pelo Senhor. Deus santificou, abençoou e descansou nesse dia. O sábado é um dia de adorar a Deus. É um dia de você cultuar a Deus. É um dia de você estar conectado com Deus. Porque o sábado é o dia santo. Tudo bem, todos os dias são para adorar a Deus. Mas esse dia que Deus fez é um dia especial. É um dia de você estar com sua família, indo à natureza. Ali mostra a Deus tudo que Ele criou. Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia Ele descansou. E o domingo? O domingo é o primeiro dia da semana. Jesus, quando Ele morreu, Ele ficou sexta e sábado na sepultura e ressuscitou no domingo. Jesus jamais mudou o sábado para o domingo. Jamais. Jesus não ia fazer isso, porque Jesus foi Ele que criou o sábado. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Fiquem com essa leitura. Prestem atenção na leitura que eu fiz e reflitam. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. E no próximo vídeo vai ser o capítulo 26 que eu vou estar fazendo do grande conflito, a restauração. Até o meu próximo vídeo. Tchau!